Olá a todas e todos, esse é mais um episódio do programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, organização que impulsiona o Esquerda Diário, e a gente está com essa sessão de debate chamado Esquerda em Debate, né, abrindo o Esquerda Diário para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária e extrema-direita que hoje governa o país, debatendo também quais as saídas que estão colocadas para a classe trabalhadora. Por isso, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de vários ativistas, intelectuais e organizações, e vocês podem acompanhar diretamente pelo site. E como parte dessa iniciativa, que também é impulsionada pelo suplemento teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas com convidados que vão poder expor o seu próprio ponto de vista em debate também com a visão editorial do Esquerda Diário. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, eu queria chamar todo mundo a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todo mundo para a gente continuar impulsionando iniciativas como essa. E bom, hoje a gente está aqui com Lincoln Seco, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo e autor do livro A História do PT. Lincoln, muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por ter aceitado o convite. Diana, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Então, vamos lá. Eu queria começar a nossa conversa aqui hoje, né, o nosso debate aqui de hoje, perguntando sobre esse momento, né, que a gente está vivendo, do ponto de vista também das transformações do regime político. Eu li alguns artigos, entrevistas, enfim, que você deu, etc., e eu vi que você tem comentado que a gente tem vivenciado uma crise da República de 1988. Né? E eu acho que justamente um ponto de clivagem, né, desse processo todo foi o golpe de 2016, que a gente, né, do MRT e do Esquerda Diário, né, a gente veio justamente debatendo, né, uma definição de que esse momento, esse processo abriu um regime em ponto de mutação, né? Mas justamente eu acho que se trata da gente pensar como analisar as feições desse novo regime. Né? Por exemplo, o grande peso do autoritarismo judiciário na política, que foi inclusive um dos pilares, né, do golpe institucional de 2016, é uma operação importante que também é possível dizer que resultou justamente na ascensão da extrema-direita. Então, o que eu queria te perguntar justamente era sobre isso. Você acredita que é possível dizer que um novo regime político está consolidado? Como caracterizar o regime político? A gente pode também, desse ponto de vista, definir que existe uma espécie de partido judiciário no regime político atual? Queria te colocar essas questões para começar. São questões que evidentemente ainda não permitem uma resposta conclusiva. Mas certamente nós vivemos uma ruptura na história da nova república, mais ou menos entre 2013 e 2018, e talvez o golpe de 2016 seja o ponto fulcral, o ponto mais importante, né, desse processo de ruptura. O próprio termo Nova República é um termo que a maioria dos historiadores aceitou, se tornou convencional, mas há que se lembrar que ele já era muito criticado quando surgiu pela esquerda. Eu mesmo me lembro de um livro do Florestan Fernandes chamado Nova República, com interrogação. Porque o que havia de novo naquela república era muito questionável. Quer dizer, nós estávamos saindo de uma ditadura em que os militares monopolizavam o poder especificamente político, mas o entulho autoritário, como se dizia na época, ele não só se manteve, como ele foi em parte constitucionalizado. Eu defendo a ideia de que a Constituição de 88 foi um grande avanço. Apesar do Congresso ser conservador, havia um processo de luta popular muito, muito forte, que levou o Congresso a adotar medidas progressistas, como a criação do Sistema Único de Saúde, por exemplo, que não é pouca coisa, mas, ao mesmo tempo, a tutela militar se manteve. Então, antes de tocar na questão do partido do judiciário, do partido da toga, o togado aí que você citou,
Eu acentuaria que os militares, na verdade, eles mantiveram a sua interferência política mais ou menos direta durante toda essa fase da chamada Nova República. Então nós temos aquilo que um professor, aliás, muito conservador lá da Faculdade de Filosofia da USP, o Oliveiros Ferreira, chamava de partido fardado, que não é, na verdade, o próprio estabelecimento militar, mas uma parte da auto-oficialidade que, em momentos de crise, se movimenta sempre, em geral, a favor de posições de extrema-direita. O judiciário, ele também formou algo semelhante, né? Na verdade, não é o conjunto do poder judiciário, que é enorme no país, que agiu a favor do golpe de 2016, que sancionou o golpe. Mas foi um setor que foi capitaneado pela Operação Lava Jato, que obteve muito poder de influência, que esse poder não foi só devido à localização dessas pessoas no poder judiciário, mas a capacidade que elas tiveram de combinar aquilo que, gramscianamente, a gente poderia chamar de consenso e coerção. Porque, na verdade, a Lava Jato ela adquiriu um forte poder de coerção que os juízes têm, ainda que isso tenha que ser circunscrito pelas leis. As leis são interpretadas, né? E depende da correlação de forças. Então, eles tinham muito poder coercitivo, eles chegaram a prender grandes figuras da política e mesmo do empresariado nacional, mas também eles obtiveram um grande poder de consenso na sociedade com o apoio da mídia corporativa. Embora não só dela, né? Também com a explosão das redes sociais, isso se tornou mais complexo, mas a mídia corporativa de 2005, na época do escândalo do Mensalão, até o golpe de 2016, ela teve muita influência. Então, esse partido do judiciário aí, ele se tornou um poder influente e decisivo na política brasileira até agora. O que acontece é que ele está em crise, né, nesse momento. Eu acho que houve uma reação forte da sociedade, porque nós estamos assistindo uma clássica situação pré-fascista, digamos assim, né? Em que os liberais conservadores abrem as portas para os fascistas na intenção de tirar toda a esquerda, né, do campo da política legal, mas perdem o controle desse processo. A gente já viu isso historicamente na Europa nos anos 20 e 30, com muitas mudanças. Claro, isso está acontecendo não só no Brasil, mas em vários países do mundo, atualmente. E você diz, bom, há um novo regime. Eu acho que nós estamos vivendo um período de transição para esse novo regime. Em parte, ele está em disputa, porque nós temos um processo de fascistização de vários setores do Estado. Isso se acentuou com a presidência do Bolsonaro, mas nós não temos ainda um regime fascista instalado no país. Não há um regime fascista. Mas certamente nós temos um governante que é fascista, e ele abriu um período de fascistização a partir do poder de Estado mesmo, né? Por dentro do Estado. Então isso é muito grave, mas enfim, eu não tenho uma resposta conclusiva para dizer quais são as características desse novo regime, né? Porque acho que ainda elas estão em disputa. Sim. Não, com certeza, né? Inclusive, a gente está num momento, né, político que vai ter mudanças importantes, né, nas próximas semanas, do ponto de vista de para onde vai o país. Eu tinha até comentado, né, a definição que a gente veio trabalhando, né, anteriormente, mas hoje eu acho que, enfim, a definição que a gente veio fazendo, que acho que, enfim, daria para a gente colocar para esse debate, é que a gente vem de um regime pós-golpe de 2016, que justamente é distinto ao de 88 em aspectos que são cruciais, como justamente o papel do judiciário e também dos militares, né? Aquilo que o Gramsci, inclusive, chamava de poderes sem voto. E também, de outro ponto de vista, na questão do sistema de partidos, né? Enfim, aqueles que eram a extrema-direita do regime de 88, como o Partido Progressista, ou o PFL, DEM, etc., agora são uma parte de uma espécie
de centro-direita, né? Também tem esse elemento, justamente pelo surgimento de uma nova extrema-direita, que é o bolsonarismo, né? Tem essa mudança, né? E justamente não é um novo regime totalmente assentado, como foi o de 88 até 2016, né, justamente porque é precário e também porque, né, os próximos capítulos da situação política vai poder dizer justamente até quando pode durar, mas justamente por isso acho que é importante definir como um regime do golpe institucional, né, ou, em algum sentido, em degradações profundas nesse regime de 88, que, enfim, é praticamente outro, né, inclusive do ponto de vista da Constituição de 88, ainda que, obviamente, ali se expressem, tem expressões de conquistas democráticas das massas, tem um elemento muito importante dos limites que estavam colocados nesse processo, justamente por ser pactuado com os militares, né? Então, acho que isso é um elemento que é importante de ressaltar. Eu achei interessante que você colocou já essa questão do fascismo, né? Uma hora você colocou, né, uma definição de pré-fascismo, que isso eu não tinha ainda enfim, visto em elaborações suas, mas também uma definição mais concreta de que o regime que a gente vive hoje não é um regime fascista. Esse é um tema, é um grande debate, né, entre vários setores enfim, que se reivindicam de esquerda, etc. Me parece que é uma discussão importante, né? Porque justamente, né, se trata de ver com repugnância, né, toda essa figura fascista que é o Bolsonaro, mas tentar caracterizar do ponto de vista, né, dos conceitos do marxismo do que se trata efetivamente o que tá colocado nesse momento. A gente veio trabalhando com a categoria de bonapartismo, inclusive justamente vendo, enfim, o peso que tem esse elemento dos militares e do judiciário. Como que você acha que é possível caracterizar esse fenômeno da extrema-direita no país, né? Já partindo dessa definição em relação ao fascismo que você colocou e que eu estou de acordo que não é uma definição correta nesse momento. Na verdade, o fascismo histórico, ele já era bastante difícil de ser delimitado, né? Quando ele surge o fenômeno fascista na Itália, a Internacional Comunista, enfim, demorou muito para chegar a uma definição, e na verdade nunca houve uma definição consensual. Eu acredito que o fascismo, ou o processo de fascistização, ele não pode ser definido a priori, né, a partir de um conceito, porque o fascismo não é... Ele surge como um movimento de massa que usa técnicas de mobilização, que são técnicas racionais, sem dúvida, mas que mobilizam aquilo que há de irracional nas massas, especialmente nas camadas médias, na pequena burguesia, em momentos de crise. Agora, nem sempre essa mobilização chega a constituir um movimento, um partido e, às vezes, nem mesmo um regime. Então, na Europa, nós tivemos vários movimentos fascistas que não vingaram, alguns foram até importantes, como na Inglaterra houve. Aliás, foi um dos raros casos em que o movimento se chamou fascista, porque, na verdade, só o italiano assumiu esse nome. No caso brasileiro, nós temos uma tradição de movimento de extrema-direita de massa, que começa com o integralismo. O integralismo nos anos 30 ele foi um movimento, acho que o maior movimento existente da direita nos anos 30. Rival dele era só a Aliança Nacional Libertadora. Né? Eram os dois grandes movimentos de massa naquele período. Depois ele até constituiu um partido da representação popular nos anos 50. Nos anos 90 nós tivemos a candidatura do Enéas Carneiro, que tinha ali algo de fascista. Para quem não sabe, ele era um médico, um ex-militar que era médico, que tinha uma retórica ultranacionalista. E esses, em geral, eles ficavam em torno de 8%, 10% dos votos, né? Esses membros da extrema-direita. O bolsonarismo deu um salto nisso, né? E chegou ao poder numa situação de crise. Muita gente discutiu
tentou criticar a ideia de que se tratava de um movimento fascista, porque é um movimento que defende uma política neoliberal, de enfraquecimento do Estado, é um movimento que acentua a dependência do país, então não seria nacionalista soberano, mas na verdade no fascismo histórico nós tivemos movimentos assim também, né? O próprio Mussolini no início não era estatizante, depois se tornou, houve fascismos em países semiperiféricos europeus, como Romênia, Hungria, Finlândia. Então, na verdade, nós estamos diante desse tipo de mobilização de massa, que é novo no Brasil. É o primeiro presidente da República que faz isso. Nós temos que lembrar que a ditadura militar, na verdade, ela não fez isso, né? Ela fez muito pouco. Mas nós temos hoje um presidente da República que faz mobilização de massa, lembrando que os governos do PT não faziam. Embora fosse visto no início assim como uma possibilidade de mudança muito radical no país, mas isso não aconteceu. O bonapartismo, ele foi, na verdade, a porta de entrada para a análise do fenômeno fascista nos anos 20, porque, inclusive, o Thalheimer e outros, até antes do Trotsky, quando eles observaram aquele fenômeno, eles pensaram, bom, o que nós temos no arcabouço teórico de Marx para entender esse fenômeno que Marx não viu, evidentemente. E o bonapartismo foi uma porta de entrada porque, na verdade, o fascismo, assim como o bonapartismo, ele representa uma situação em que a burguesia sacrifica o seu poder político em nome da sua sobrevivência econômica e transfere esse poder político para uma figura que se apresenta acima das classes sociais. Então, isso há de comum entre o fascismo e o bonapartismo. Eu acho que por isso, enfim, isso é um grande debate. Mas o fascismo acentua algo a mais, né? Ele acentua a mobilização de massa, um profundo irracionalismo, que nem sempre um regime bonapartista tem. Então, eu concordo que é possível usar o bonapartismo para entender a ditadura militar, por exemplo. É possível. E é possível também para entender até governos de esquerda da América Latina. Mas essa é uma opinião pessoal, claro, né? Eu acho que, no caso do bolsonarismo, nós temos muitos ingredientes que apontam para um movimento que é de caráter fascista e que acentua um processo de fascistização no Brasil que não se completou. E, ao meu ver, não vai se completar, pelo menos não no próximo período. Uhum. Eu achei bom esse conceito do Trotsky, porque justamente eu ia citar esse elemento, porque é importante para essa discussão, assim, a gente justamente veio caracterizando, né, o governo Bolsonaro como uma variante de um governo bonapartista, em base a esse conceito que o Trotsky já utilizava na década de 30, principalmente pegando, enfim, os casos mais clássicos na Europa, mas também pensando os governos nacionalistas na América Latina, né, enfim, inclusive distintos dos fenômenos europeus. Então, assim, como eu até tinha colocado antes, e acho que isso é, enfim, um ponto em comum, né, o Bolsonaro como pessoalmente um fascista, inclusive ideologicamente fascista, e que busca transmitir essa ideologia, eu acho que não dá para a gente dizer que ele lidera um governo fascista, justamente porque acho que aqui a diferença fundamental é que, para se constituir um processo de um governo diretamente fascista, isso teria que se dar em base a se apoiar nas massas arruinadas da classe média para tentar justamente enfrentar fisicamente e destruir fisicamente a classe operária. Né? Acho que essa é a diferença importante, por isso nos é muito útil o conceito de bonapartismo também nesse momento, porque isso também vai nos permitir pensar de forma mais ajustada quais são as formas de enfrentamento, né, com esse governo. Até porque se a gente está num governo fascista, você não vai, ou seja, não é nem com eleições e nem com conversas e nem com nada disso que vai se enfrentar um governo fascista, na organização ativa da classe trabalhadora através da luta de classes aberta.
né? Então, isso é um elemento importante. Agora, desde já também, para enfrentar o Bolsonaro, todos os ataques que estão em curso, etc., também é importante justamente pensar quais os métodos que têm que estar colocados, né? Porque justamente esse conceito de fascismo também veio trazendo justamente a política da frente ampla, né? Ou seja, contra o fascismo está colocado qualquer tipo de aliança, da qual eu sou crítica, enfim, nós do MRT somos críticos, né? A toda essa política de alianças, que agora embarcou até o Henrique Meirelles, né? Enfim, e que a gente viu no dia 11 de agosto também, com todos os banqueiros, etc., Fiesp, Febraban e tudo mais, né, aliados ali num movimento todo para justamente anunciar um futuro governo Lula-Alckmin que vai ter muito diálogo, né, com o capital financeiro, com os empresários, etc. Né? Então, acho que por isso é muito importante essa discussão. Depois eu vou até voltar um pouquinho mais nesses debates todos mais atuais, e você também fique à vontade para comentar, mas até como parte dessa discussão toda, eu já queria te linkar com outro debate que se conecta bastante, que é justamente, você é um estudioso do Gramsci, já escreveu alguns livros e artigos sobre isso também, e como que você acha que essas elaborações, as elaborações do Gramsci podem ajudar na compreensão do Brasil atualmente em todos esses problemas que a gente está aqui debatendo? Bom, na verdade, o Gramsci, ele é não só um teórico que nos permite entender melhor a situação em que nós vivemos, mas ele tem ele é inseparável já de uma presença no Brasil, né, de estudiosos gramscianos. O Brasil, na verdade, é talvez um dos principais países do mundo em que se deu uma forte recepção do pensamento do Gramsci. E isso desde os anos 70, principalmente, mas já havia referências anteriores. E acho que uma discussão que é forte, né, no campo dos estudos gramscianos é exatamente a caracterização daquele período que você citou no início, né, da Nova República. Quer dizer, que tipo de hegemonia que se estabelece no Brasil, que se constitui no Brasil. Então, acho que a categoria hegemonia, assim como outras, a crise orgânica e etc., bloco histórico, tudo isso é muito importante, mas o tipo de hegemonia que a classe dominante exerce no Brasil, acho que é uma pergunta fundamental. E porque nós temos uma história em que o peso da coerção, o peso dos golpes, das rupturas institucionais é muito grande. Então, a burguesia brasileira, ela não, ao contrário de outras burguesias, como a europeia, ela não estabeleceu um regime político estável ao longo da sua história. Ou seja, em que a dominação estivesse alicerçada principalmente na obtenção do consenso por mecanismos legais, por uma legalidade instituída por ela, mas que reconhecesse também a cidadania da classe trabalhadora e alguns direitos mínimos. Isso não aconteceu. Então, na verdade, o Gramsci nos indaga, né? Quer dizer, o que nós temos aqui? Nós somos um país ocidental, do ponto de vista da dicotomia que o Gramsci estabeleceu, Ocidente e Oriente, né? Ele dizia, no Ocidente predomina uma sociedade civil complexa e articulada, enquanto que no Oriente o Estado é tudo, né? E a sociedade civil é primitiva e gelatinosa. Mas na América Latina, e no Brasil em particular, nós tivemos alguma articulação maior no campo do que ele chama de sociedade civil. Nós não podemos dizer que isso é um país oriental, né, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos uma situação ocidental plena, nós não temos uma democracia burguesa plena no Brasil. Então, eu acho que, na verdade, ele nos deixa muitas indagações, nós temos que, a partir dele, mas pensar muito com a nossa própria experiência e com o estudo da nossa história concreta. Eu acho que no Brasil, a classe dominante, ela se utiliza de algumas reservas que outras classes dominantes de países mais avançados não têm. A primeira, claro, isso advém do passado escravista, mas nós temos uma massa de mão de obra marginalizada enorme, que diminui o poder de barganha da classe trabalhadora organizada. Isso
típico da América Latina, né? Nós temos também a questão racial, né, que envolve negros, indígenas. Então, nós temos uma dominação que superpõe a economia e também a questão racial. Então, essas são questões nossas. E elas obtêm, às vezes, a classe dominante fornece também respostas que também bagunçam muito o campo da esquerda. Por exemplo, a classe dominante ela pode incorporar direitos, muito limitadamente, mas direitos como combate ao preconceito racial e etc., preconceito à comunidade LGBT, tudo isso. Mas é intocável a questão, por exemplo, dos direitos trabalhistas. Intocável não, eles tocam, né? Enfim, quando você defende direitos trabalhistas, quando você defende a previdência inteiramente pública, aí a própria esquerda se divide, né? Quer dizer, ela se unifica por algumas causas que são importantes, mas ela não se unifica mais por algumas causas que antes eram universais. Então, eu acho que é uma forma de dominação que ela junta elementos de consenso que são novos, mas, ao mesmo tempo, ela mantém um forte poder de coerção, né? Acho que isso isso mostra porque, por exemplo, na história da esquerda, você pega a história do Partido Comunista, que foi a mais importante até 64, mais ou menos, o Partido Comunista, ele mesmo abandonando qualquer perspectiva revolucionária, insurrecional a partir dos anos 40, ele nunca foi incorporado, por raros momentos, né, ele nunca foi incorporado na vida pública. Eu estudei muito Caio Prado Júnior, e eu me lembro que contava-se uma anedota que porque ele foi deputado estadual em São Paulo, né, constituinte. E conta-se uma anedota que ele estava discursando e aí um deputado conservador falou: doutor Caio, né, a gente gosta de ouvi-lo, mas não adianta falar nada aqui, as coisas não se definem aí, né? As coisas se definem em outro lugar. Então, na verdade, o polo operário na história do Brasil nunca foi reconhecido como portador de direitos, né? O Florestan costumava dizer assim: não havia um lugar na sociedade civil para a classe operária ter peso e voz. Eu diria que ela passou a ter mais. Ela tem peso e voz. Mas isso não significa que a classe dominante reconhece. Essa é a questão, né? Isso depende totalmente da auto-organização dos trabalhadores e muito pouco dos instrumentos legais. Porque a classe dominante, uma vez criada a CLT, basta ver a história da CLT. A própria classe dominante sabota uma lei que ela própria impôs, né? Até hoje, já praticamente não existe CLT. Enfim, eu não sei se eu fugi demais aí do Gramsci, né? Mas eu acho que é isso, nós temos que partir dele para pensar à luz da nossa história concreta, né? Acho que é isso. Sim, a gente vem trabalhando também bastante alguns conceitos do Gramsci, mesmo a definição de crise orgânica, que a gente acha que, enfim, é bem importante para poder pensar tanto o estourar da crise capitalista internacional também, e os efeitos no Brasil, mas também as próprias jornadas de junho, né, de 2013. E também depois essa questão da hegemonia me parece um elemento importante, né, porque justamente, né, uma busca de uma hegemonia do ponto de vista da burguesia para tentar, inclusive, cooptar, né, algumas das demandas dos movimentos ou da própria classe trabalhadora, é também uma forma de negação do que poderia ser a hegemonia operária, né? Então, a gente também vem trabalhando bastante mesmo entre algumas elaborações do Gramsci e também do Trotsky, né? Pensando sobre essa necessidade da classe trabalhadora lutar pela sua própria hegemonia e enfrentamento contra a classe dominante. Bom, acho que, colocado isso, queria, obviamente, te perguntar aqui sobre a história do PT, né? Obviamente, você tem um livro sobre isso, não deixaria de colocar algumas questões sobre esse tema, né? Bom, na trajetória, né, do PT,
Eu acho que, inclusive, antes de colocar isso, eu esqueci de fazer um comentário importante também, que é ver justamente o peso e a virulência do Bolsonaro e do bolsonarismo como representantes dessa classe dominante, né, que tanto odeia a classe trabalhadora e que tantos ataques quer colocar. Isso também é um elemento de expressão da própria crise orgânica que a gente viveu, né, nos últimos anos. Mas para voltar ao tema do PT, né, na trajetória desse partido, a marca da conciliação, ela sempre teve presente, né, seja na transição pactuada, durante o Fora Collor, na greve dos petroleiros de 95, na forma como emergiu o próprio PT ao governo em 2002, em toda a crise do mensalão e mesmo em todo o processo do golpe institucional, né, para citar alguns exemplos históricos aí. E o PT ele sempre foi marcado por buscar a estabilização do regime político, né, ao mesmo tempo que apresentava um programa gradualista que, na realidade, não ia a fundo nos problemas estruturais do país, né, chegando até o ponto agora de conciliar com um tucano, né, Alckmin, né, nesse momento. E assim, pensando desse ponto de vista, se na tradição dialética a gente pode dizer que a forma desenvolvida lança luz nas formas anteriores, eu queria que você nos desse uma visão histórica da trajetória desse partido à luz da situação atual e dessa aliança Lula-Alckmin. Olha, é uma excelente pergunta e especialmente a sua referência dialética aí, porque, claro, na verdade, nós não podemos ignorar, é impossível ignorar o PT atual quando nós falamos da história do PT, isso em cada momento. Mas, ao mesmo tempo, como historiador, eu tenho que dizer que nem tudo estava dado, né? Houve disputa interna, houve derrotas de grupos, vitórias de outros grupos, né? Na verdade, o PT foi uma forma política através da qual se movimentaram as contradições que se punham na sociedade brasileira no fim da ditadura militar. Na verdade, do fim da ditadura até hoje. Por isso que eu acho muito mais profícuo nós olharmos para o PT como uma forma muito mais do que como um conteúdo programático. É claro que os programas são importantes. Os programas são objeto de disputa interna das correntes do partido. Mas o que eu quero dizer com isso? De 78, que eu acho que para mim é quando se iniciam se impulsionam, né, as forças que vão criar o PT. Então é um período de formação já. Até mais ou menos 84, quando nós temos a campanha das diretas já, que foi a maior campanha de massas da história republicana do Brasil, nós temos um partido muito federativo, porque, tradicionalmente, a ciência política, quando ela passou a avaliar o PT já no final dos anos 80, ela dizia, olha, o PT é formado por essas tais correntes, né? Sindicalistas, igreja, ex-membros da luta armada, etc. Mas, na verdade, o PT ele foi produto de uma explosão no país todo, de pequenos núcleos, com vários interesses. E acho que é importante acentuar isso, porque, primeiro, o PT não é só resultado do impulso de São Paulo para o resto do Brasil, não é do ABC paulista para o resto do Brasil, embora o ABC tenha tido, claro, enorme importância, simbólica até. Ali estava o núcleo da classe operária, que podia, de fato, afetar a produção principal de mais-valia no Brasil, então não é de pouca importância. Mas, na verdade, o PT ele surgiu de trabalhadores rurais nos seringais, no norte do país, de conflitos agrários muito fortes no Pará, onde atuavam os irmãos Ganser, lá na época, no Acre, onde atuava o Chico Mendes, surgiu de acampamentos e sem terra no Centro-Oeste, de estudantes nas várias universidades do Nordeste, dentro de salões paroquiais, de igrejas, do novo sindicalismo. O próprio novo sindicalismo também é preciso, né, hoje a gente pode rever um pouco esse termo, né, uma outra história, mas
porque ele envelheceu e hoje a gente vê que ele não era tão novo assim também. Mas, enfim, era um partido muito plural, que foi se centralizando ao longo do tempo. Por que eu digo que ele é mais uma forma? Porque os discursos, eles nem sempre revelam essa pluralidade interna. Vide, por exemplo, o quinto encontro do PT de 87, que é o mais importante, porque ele definiu um programa ali, ele definiu um programa que é o Programa Democrático Popular, e ele também organizou o funcionamento das tendências. Ele mais ou menos legalizou ali o funcionamento das tendências internas. Mas, ao mesmo tempo, então, ele, para a época, era um programa visto como radical, mas radical dentro da ordem. Não podemos esquecer disso. O PT nunca se propôs a ser contra a ordem. Ele é radical dentro da ordem, naquele momento. Mas foi radical em termos programáticos, mas também esse é o momento em que as bases do partido, ou melhor, os núcleos organizados do partido, vão desaparecendo ou perdendo importância. Então veja como é uma contradição. Ele afirma um programa radical, mas as bases se afastam, organizadas. Por isso que eu digo que a gente não pode olhar só o programa, tem que olhar a dinâmica interna do partido e a dinâmica social, porque o PT também é uma espécie de representação partidária de um campo popular no Brasil. Ele não é a única representação partidária, ele é a maior, ele pode ser substituído, né? Mas, enfim, ele representa um campo popular que foi se reconstituindo ao longo dos anos 70, né, na crise da ditadura. Esse campo popular, ele está aí até hoje. Né? Um campo de massa que tem representação no MST, nas centrais sindicais. Agora, o que acontece com o PT hoje? O problema é que o PT hoje, ele é fruto de uma experiência de governo, ele se tornou um partido de governo, ele assumiu uma nova forma nos anos 2000, que é a forma de um partido de governo. Então, aí ele acentua todas essas características que você citou, da conciliação, das alianças amplas com a direita. Eu não vejo a aliança com Alckmin agora como uma grande novidade, porque essa aliança, uma aliança parecida foi estabelecida em 2002. Em 2002, o PT fez a carta ao povo brasileiro e fez uma aliança com um empresário de direita. É claro que hoje os saudosistas falam do PT, né, falam assim, não, mas o José de Alencar defendia diminuição das taxas de juros, às vezes ele estava à esquerda do Lula. Não, isso é balela, ele pode ter defendido isso. Mas o PT não se aliou com ele porque ele estava à esquerda do PT, se aliou porque ele estava à direita. E agora é a mesma coisa. Né? Agora, a avaliação que acho que se faz hoje é a seguinte, nós tivemos uma crise enorme no campo político brasileiro, e dos grandes partidos, o PT foi o partido que sobreviveu por causa desse apoio que ele tem no campo popular. Volto a dizer, ele não é igual ao campo popular, mas ele tem uma ligação, tem vínculo orgânico com o campo popular ainda. Então, ele sobreviveu a esse processo do golpe. O PSDB, que é o seu opositor, né, dentro da ordem, desapareceu praticamente. PT e PSDB, eles passaram, a partir dos anos 90, a serem os dois pilares da ordem burguesa no Brasil, da ordem política burguesa. Eles se pressupõem, né? São dois polos dessa ordem, ainda que um mais à esquerda, outro mais à direita. O que aconteceu é que a destruição de um desses pilares causou um curto-circuito na política. Né? O PSDB imaginava que, atacando o PT, ele sobreviveria sozinho. Não, foi o contrário. Só que o PT não pode sobreviver sozinho e manter a velha nova república. Isso não é possível. O polo oposto dele se tornou o bolsonarismo. Então, a avaliação que eu acho que os conservadores liberais estão fazendo é, bom, a terceira via não tem chance nenhuma, chamada terceira via. O PT, nós tentamos destruir o PT, acusando o PT de ser radical, revolucionário, coisa que ele não é, e nós vamos apoiar esse partido, em primeiro lugar, para evitar o extremo do bolsonarismo, e ao mesmo tempo para domesticar mais ainda um futuro governo do PT. Acho que esse é o cálculo deles.
O cálculo do PT tem a ver com nem diria que foi uma luta interna, mas uma parte da militância e das tendências do PT durante o governo Bolsonaro acreditavam que o PT poderia lançar uma candidatura, ainda que fosse o Lula, mas uma candidatura com um programa mais à esquerda e com alianças restritas à esquerda. Evidentemente que isso, enfim, não tinha futuro nenhum na correlação de forças que se estabelece dentro do PT há muitos anos, e essa linha foi derrotada, e o que predomina é a ideia de que do lado de lá existe um perigo fascista e que é preciso, portanto, eleger o Lula, qualquer que seja a aliança que ele tenha feito. Acho que é isso que predominou. Agora, isso não é uma ruptura com a história do PT. O PT, como eu disse, já é um partido de governo que fazia alianças com a direita. Essas alianças foram testadas também nas prefeituras nos anos 90. Então, não é uma ruptura, né? Mas, ao mesmo tempo, sobrevive dentro do PT esses setores que têm vínculos orgânicos com o movimento popular e que tentam forçar o partido à esquerda. Nunca tem tido sucesso, é preciso dizer. Sim, eu acho que essa ligação com o movimento popular, com o movimento de massas, né, os sindicatos, certamente é um elemento importante do ponto de vista, inclusive, de como as outras frações de classe e forças políticas lidam com o PT. Por exemplo, o próprio golpe institucional, né, a virulência da direita contra o PT, com o que foi o impeachment da Dilma, era também uma expressão de um enfrentamento de classe. Né? Não porque o PT fosse um representante, enfim, à altura da classe trabalhadora do ponto de vista da sua mobilização, mas justamente pelo que representa historicamente, né? Pelo que carrega historicamente. Né? Agora, justamente por isso, é importante também remarcar que, por um lado, o próprio PT, né, com essa política de conciliação e de administração do capitalismo, fortaleceu os pilares, né, do golpe institucional, como também do ponto de vista da sua relação com o movimento de massas, nesse processo cumpriu o papel de conter a possibilidade de lutas e enfrentamento contra esses ataques que estavam vindo. Né, contra o próprio golpe institucional, contra a própria prisão do Lula. Né? A gente não viu um movimento massivo organizado pelos sindicatos, dirigidos pelo PT ou inclusive pelo PCdoB, para enfrentar esses processos. Então, isso eu acho que é uma questão que é importante, porque, né, você fez uma definição, né, o PT nunca foi um partido contra a ordem, né, sempre dentro da ordem, sim, uma ordem capitalista, né? No caso que a gente está tratando, né? Agora, justamente por isso, eu veria que, na realidade, assim, você colocou, né? É muito mais uma forma do que um programa, mas na realidade é um programa, porque é um programa, digamos assim, reformista, do ponto de vista de tentar gradualmente, algumas mudanças dentro desse regime político, mas sempre desse sistema capitalista, mas sempre utilizando essa definição do medo da direita, do medo da extrema-direita, para fazer alianças, uma hora com o empresário e outra hora com alguém que tem uma relevância bastante maior, como o Geraldo Alckmin, desse ponto de vista da relação com o empresariado, nesse momento. Então, veja só, agora com a existência do bolsonarismo, o PT, para fazer a frente ampla, coloca, bom, frente ao bolsonarismo é preciso se aliar com todo mundo. Bom, mas em 2002 não era isso que estava colocado no país e já assim tinha uma aliança com o José Alencar, né, naquele momento. Então, ou seja, essa política de conciliação de classes, na realidade, ao longo dos anos, ela não levou para um caminho que não fosse justamente um caminho onde, inclusive, se fortaleceram setores da direita, inclusive se fortaleceram setores da extrema direita, né? Ou seja, por mais que eu e meus companheiros do MRT, a gente tenha sido linha de frente, inclusive, do enfrentamento ao golpe institucional, não me
parece que me parece que é muito importante remarcar essa questão, porque esses problemas vão continuar existindo, né, depois das eleições. Mas diga. Não, eu queria, na verdade, complementar essa leitura do PT com um outro elemento. Como você disse, o partido, né, a sua burocracia, as suas lideranças públicas, aqueles que ascendem aos governos, é um partido que busca, no máximo, fazer pequenas reformas no interior da ordem dominante. Mas a questão é que esse partido também, ele, como eu disse, ele tem vínculos orgânicos com o movimento popular, movimento de trabalhadores, e nós temos que olhar, então, para o que está acontecendo dentro desse movimento popular e dentro da classe trabalhadora. E não é uma situação fácil, porque nós vivemos também nesse período mal chamado de Nova República, um forte processo de especialização em commodities e de desindustrialização, que afetou profundamente a classe operária no Brasil. O desmonte também da legislação trabalhista tem a ver com isso, da Previdência, etc. Tudo isso diminui o poder de barganha da classe trabalhadora, afeta o seu grau de organização. Então nós temos eu não diria que uma nova classe trabalhadora, porque aí é uma outra discussão, a gente pode entrar nela também, mas a informalidade é uma estrutura de longa duração, na verdade, no Brasil. Não é uma coisa nova. Tem fatores novos, mas nós sempre tivemos uma grande parcela da força de trabalho na chamada informalidade. Mas nós tínhamos núcleos muito grandes de classe operária organizada, em polos dinâmicos da reprodução do capital, que diminuíram muito. Outra coisa também é que o movimento popular, ele tem um grau de autonomia, quer dizer, ele também afeta o PT, né? Traduzindo de forma muito simples, eu diria o seguinte, que o movimento popular, ele tende a apoiar, na sua maioria, as políticas do PT, não é porque concorda com seus limites, é porque é o que tem. Né? É o que tem para hoje, digamos assim. Então, há também um cálculo político que é feito pelas lideranças populares e mesmo pelos eleitores, né? Os eleitores mais pobres, todas as pesquisas indicam isso já há muito tempo, né? Que a faixa da população cuja renda familiar mensal é até 2 salários mínimos, na sua grande maioria apoia o PT. Isso já há muito tempo. Isso se reflete nas pesquisas atuais também. O que nos assusta, porque isso significa metade da população brasileira também, ver a pobreza da população brasileira. Mas isso daí é uma fonte, né, muito forte de apoio ao PT. Nessas pessoas muito pobres também, os instrumentos de organização política são muito frágeis, até pela sua condição econômica. É muito difícil, você falou assim, estivemos na linha de frente no combate ao golpe institucional. Vários grupos que estiveram não têm abrangência nacional ou possibilidade de atingir toda essa massa mais empobrecida da população num território imenso como o nosso, né? Então há muita dificuldade. Então eu diria que essa classe trabalhadora, ela faz também um cálculo político, ela apoia, mas esse apoio também não é um apoio simplesmente um cheque em branco assinado, faça tudo o que você quiser. Ela modifica também os seus representantes políticos até certo ponto, e ela muitas vezes tolera aquilo que ela não pode mudar. Então eu diria que falta trabalho de base e organização alternativa. Né? Isso se constitui ao longo do tempo, demora muito, eu sei disso, dá muito trabalho, mas é só para ressaltar que esse movimento popular, ou essa base social do PT, ela também é ativa, ela não é só passiva, ela não só recebe, né, os discursos do Lula, os programas do PT. Ela tem vontade própria, né? Então é preciso entender esse vínculo histórico, que não é só do PT no Brasil, acho que tem a ver com o peronismo na Argentina, com outras figuras da América Latina também, né? Acho que tem a ver com aquilo que eu citei antes também, além dessa reorganização da classe trabalhadora, da modificação do seu perfil, tem a ver também com o fato de que nós temos historicamente uma massa empobrecida, marginal na população muito grande. Isso é histórico. Na Europa é diferente, porque na Europa a social-democracia ela surge em países fortemente industrializados,
Então, qual que é o movimento da social-democracia europeia histórico? Foi conquistar a classe trabalhadora, a classe operária, e depois buscar apoio das camadas médias, né, aí, para ter maioria eleitoral. O PT, ele surge dos setores mais organizados da classe trabalhadora, ele até tentou apoio nas camadas médias, ele tem um pouco, mas aos poucos ele foi buscando o apoio dessa massa marginalizada da população. Então, eu acho que, enfim, eu sei que é um longo debate, né? Mas acho que isso define muito as peculiaridades da esquerda na América Latina, em comparação com a Europa. Mas é isso. Eu acho importante esse elemento da fragmentação na classe operária, tanto para pensar programaticamente, e aí eu acho que isso volta um pouco na própria discussão forma-programa, porque assim, a chapa Lula-Alckmin já declarou, por exemplo, que não vai revogar, né, a reforma trabalhista, que é um ataque muito importante que aconteceu, né, durante o governo golpista do Temer, né, e justamente aconteceu num momento de luta e disposição de luta muito importante da classe trabalhadora, com que foi a paralisação nacional de 2017, né, que foi uma das maiores paralisações nacionais. E que aí, naquele momento, a gente viu um papel bastante de contenção das direções sindicais. Mas para pensar, inclusive, do ponto de vista dos setores mais explorados da classe, você até comentou, né, uma perda de organização do ponto de vista dos setores mais precários, mas eu acho que é preciso ver, por exemplo, o que foi a enorme paralisação dos entregadores, né, que aconteceu em meio à pandemia, inclusive, e que para justamente poder unificar a nossa classe, é muito importante programaticamente, não somente levantar a revogação das reformas como um ponto zero do programa, né, mas também justamente levantar a defesa dos direitos, né, de todos os terceirizados, os entregadores, né, os trabalhadores precários, para justamente poder unir a classe trabalhadora, né, como uma só classe, né, e não uma classe fragmentada e dividida, como todos os ataques do neoliberalismo buscaram fazer para deteriorar moralmente, né, a nossa classe. Então, acho que isso é um elemento importante, ou seja, desse ponto de vista, para mim, é uma crítica bem contundente também ao próprio PT e ao governo do PT, porque justamente durante os governos do PT teve um salto importante, né, na precarização do trabalho. Né? Ou seja, o PT fazia propaganda de que tinha mais carteira assinada, só que eram empregos justamente precários. Né? Então, ou seja, uma regulamentação da precarização, uma regulamentação do menor direito, né? Digamos assim. Então, esse, para mim, é um processo que vai acontecendo com uma conivência importante das burocracias sindicais, e que, inclusive, eu considero que existem também nos próprios movimentos, né? Porque muitas vezes também eu acho que um pouco essa discussão, né, o PT do governo e o PT dos movimentos, claro, tem uma base, tem a base dos trabalhadores, tem a base dos movimentos sociais, mas ali também tem as direções que estão atuando para, muitas vezes, conter a possibilidade de mobilização, e falar, bom, não tem que ter mobilização porque é melhor não, né, as manifestações fora Bolsonaro que tiveram nos últimos anos expressavam um pouco isso, né, que eram manifestações bastante controladas desse ponto de vista, para não conseguir justamente desenvolver um processo de auto-organização da luta a partir das bases, etc., para poder ter um enfrentamento mais direto contra todas essas medidas que são obra econômica também desse golpe institucional, enfim, ataques muito mais profundos do que o PT já vinha fazendo, né? Ali, especialmente no segundo governo Dilma. Bom, mas justamente como você tocou nesse tema da precarização do trabalho, eu queria até fazer uma pergunta até mais específica, né? Porque, bom, a gente teve na USP, né, trabalhadores, intelectuais e estudantes ativos aí na luta, a gente sempre teve em defesa das demandas da população e do povo pobre, enfim, e também enfrentando muita repressão e perseguição, em particular do Alckmin, né? No caso dos governos tucanos, né? Mas, justamente, a gente sempre levantou como um ponto muito importante que marca a atuação sindical na USP, da qual eu fui parte também, foi justamente a defesa das terceirizadas e dos terceirizados,
né, na universidade, que é um símbolo muito forte, né, dessa precarização do trabalho, né, que a gente vê no país. Eu, inclusive, citei muitas vezes uma frase sua sobre as terceirizadas da USP, quando teve aquela greve na FEFELESH, que você comentou, bom, a luta de classes expulsa das salas de aula, retornou para a universidade pelos banheiros através da luta das trabalhadoras que estão ali todos os dias, limpando todos os lugares da universidade. Né? E justamente, como eu estava comentando, né, a gente veio vendo também que essa situação de precarização do trabalho tem piorado, tem, enfim, não somente com a reforma trabalhista, mas também com o que é chamado de uberização do trabalho, os trabalhadores do aplicativo, etc. Então, o que eu queria te perguntar um pouco, conectando com essa discussão anterior, você acha que essa é uma marca do Brasil escravocrata que ainda permanece, que a gente teria que colocar como um eixo de combate? Né? Como pensar a questão da precarização num plano mais amplo, à luz da compreensão do próprio Brasil, mas também pensando esses dilemas políticos que estão colocados agora em relação às reformas, né? Que, como eu coloquei, para mim é um ponto zero programático que não está incluído na chapa Lula-Alckmin. Bom, em primeiro lugar, começando pelo caso da Universidade de São Paulo, que você conhece bem, vivenciou e foi até vítima, né, de perseguição política lá dentro, eu acho que as universidades em geral, mas eu vou falar da USP, que eu conheço, elas tiveram um período de forte autoritarismo durante a ditadura. Na verdade, a Universidade de São Paulo nunca foi democrática, né? Nunca teve uma estrutura democrática. Mas nós tivemos uma novidade por volta dos anos 90, início do século XXI, que é a universidade neoliberal. Quer dizer, que combina um autoritarismo institucional com essas políticas, especialmente de terceirização, mas não só, né? As políticas das fundações privadas dentro da universidade, de privatizações pelas bordas, pelas margens. Então, eu acho que é interessante mesmo você lembrar até da greve das trabalhadoras da limpeza, porque eu me lembro muito bem que aquilo causou um impacto, inclusive em professores e professoras lá, que estavam acostumadas a estudar, por exemplo, na sociologia, estudar o trabalho informal, na história estudam a escravidão, movimento operário às vezes, embora isso hoje seja pouco estudado, mas aí quando viu diante de si o real corpo da classe trabalhadora, né, entrou em pânico e ficou contra, achou um absurdo aquilo que estava acontecendo. Eu costumo dizer que o pessoal lá na história, especialmente, estuda muito o antigo regime e pratica, né, esse antigo regime. Então, mas isso revela uma coisa, que independentemente do quanto a gente estuda, nós somos pessoas comuns, na verdade, na vida prática, e nós reproduzimos não só preconceitos, são sobrevivências coloniais. Você citou a escravidão, e eu volto a colocar essa questão da informalidade. A informalidade, ela tem muito a ver, claro, com a revolução informática. É óbvio, sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás, seria impossível todo mundo pegar um carro e virar taxista, porque você teria que ter um bom conhecimento da cidade para fazer isso. Hoje, na verdade, com o GPS, qualquer pessoa pega um carro, é uberizada e passa a transportar pessoas e mercadorias em qualquer cidade do mundo. Então, nesse ponto, a tecnologia permitiu essa desqualificação do trabalhador, que antes precisava abrir um guia ali, estudar o guia e depois conhecer a cidade para trabalhar como motorista, por exemplo. Mas não é a tecnologia que explica a informalidade. A informalidade é um resultado da luta de classes e é um resultado de decisões políticas dos governos. E porque no caso do Brasil, nós temos uma informalidade que não é produto de nenhuma revolução tecnológica. Na verdade, quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê que no início dos anos 80, a população que estava na informalidade não é muito... A população economicamente ativa que está na informalidade nos anos 80 não é tão diferente assim de hoje, em termos percentuais. Aumentou um pouco, mas não é tão diferente.
Agora, nós temos novas categorias que não existiam naquela época, mas quantos milhões de pessoas eram empregadas domésticas nos anos 80? E são hoje também, né? O trabalho doméstico, aliás, passou a ser regulamentado, mas o trabalho doméstico era um tipo de trabalho informal. O Márcio Postman, ele que trabalha muito com isso, ele apresenta um dado interessante, que nós tínhamos uma categoria muito grande no Brasil, que era a categoria dos bancários, que foi muito importante, ainda é, mas hoje é menos mobilizada, mas ela era muito importante nas mobilizações dos anos 80 e 90. E ela era muito grande. O que aconteceu com ela? Assim como os metalúrgicos, ela diminuiu muito em número por causa da automação bancária e da terceirização. Nós não podemos esquecer disso. A terceirização não é resultado de tecnologia. A terceirização é resultado de decisão política. Você não precisa terceirizar, não tem nada a ver com o avanço da tecnologia. Terceirização lembra o trabalho por peça que o Marx falava no Capital, lá no século XIX. Então, ela não é uma novidade, uma modernização. Agora, o que aconteceu? Ele lembrava que nós temos hoje muitos trabalhadores fazendo funções bancárias em casas lotéricas. Então, se a gente somar todo mundo que trabalha em casa lotérica com terceirizados de hoje, na verdade, o número de bancários não se alterou tão bruscamente assim, por causa da automação bancária. Muita gente ainda precisa pagar conta lá na casa lotérica, vai na casa lotérica, não vai no banco, mas vai na casa lotérica. Mas, por outro lado, nós temos que também lembrar de uma coisa, e aí o olhar da história é muito importante. As pessoas que estão trabalhando, entraram no trabalho da casa lotérica, ou foram trabalhar no telemarketing, para elas, muitas vezes, isso é ascensão social também. Porque o que ela fazia antes? Estava desempregada, na miséria, de repente arrumou um emprego precário. Por isso que é muito, muito complexo trabalhar com a organização da classe trabalhadora num país como o Brasil. Mas, enfim, olha, resumindo, a informalidade ela é um traço de longa duração. A gente vê isso, como eu estudo também um pouco a historiografia brasileira, a gente vê isso em vários pensadores brasileiros. Oliveira Viana, que era ultra autoritário e conservador, mas tratava disso. Caio Prado Júnior, com o conceito de inorgânico. Toda a historiografia dos anos 80, a sociologia, todo mundo tratou muito dessa questão do inorgânico, da informalidade. Então, isso é um traço de longa duração. Hoje, nós temos, acho que você ressaltou muito bem, como nós temos novas categorias que elas não são majoritárias, mas elas estão fragmentadas e elas dependem desses novos aplicativos, a mobilização delas é muito importante e às vezes pode ter um impacto como antes uma greve de metalúrgicos. Porque hoje, ainda mais num país desindustrializado como o Brasil, que é produtor de commodities, portanto produz coisas de baixo valor agregado, né? As commodities não empregam, a produção de commodities não emprega muita gente. Então, esses trabalhadores estão na circulação urbana. Então, pode ser estratégico interromper a circulação, né, urbana de mercadorias. Então, você tem toda a razão. Acho que são novos núcleos de organização de trabalhadores que, no médio prazo, podem modificar até a composição política da classe trabalhadora. No caso da universidade, assim como foi no caso dos bancários, nós temos sofrido derrotas constantes, porque você tem hoje, na verdade, não só trabalhadoras e trabalhadores lá que são informais, e outros que são formais, mas também já não têm os direitos que tinham no passado, mas está acontecendo também entre docentes. A precarização docente no Brasil, universitária, é uma novidade, e é muito grande hoje. No meu departamento existem vários professores, alguns eu nem conheço, porque eles são professores contratados para ir só um dia da semana, eles dão aula o dia todo e vão embora porque eles não podem fazer pesquisa, não orientam alunos, não têm dedicação exclusiva, nada, e vão trabalhar depois numa faculdade particular, ou fazendo serviço de correção de trabalhos didáticos, de livro didático, fazendo todo tipo de expediente para sobreviver. E é isso que está acontecendo em várias universidades no país. Elas hoje só mantêm os cursos funcionando porque, ao lado dos docentes que
são estáveis, tem vários docentes que não têm, não são efetivos e ganham muito menos, mas muito menos mesmo, né? Esse é o retrato que nós temos na universidade. Sim, certamente. Essa definição que você colocou, achei bastante boa, sobre que não é a tecnologia que explica a informalidade, é justamente a luta de classes, né, e esses enfrentamentos, né, que vão se acumulando, né, ao longo da história. E eu acho que justamente no caso da USP, acho que acho que uma das diferenças fundamentais no caso da USP, pensando as dificuldades de organização da classe trabalhadora brasileira e, enfim, dos setores precarizados, foi justamente ter um sindicato que buscava se dirigir a esses setores dentro da universidade, né? No caso dos trabalhadores, porque legalmente o Sintusp, né, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, não representa, né, os trabalhadores da limpeza, da vigilância, etc. Só que justamente ter uma atitude programática concreta em relação a isso foi muito importante para que, inclusive, vários desses trabalhadores que levaram adiante processos de luta e de greve dentro da universidade pudessem contar com o Sintusp e muitas vezes não podiam contar com o seu próprio sindicato, que era um sindicato mafioso diretamente. Né? Então, acho que essa relação programática é muito importante aí, porque, por exemplo, a luta que a gente fazia naquele momento era, obviamente, para garantir o pagamento dos salários que estavam atrasados, né? Coisa desse tipo, né? Ou seja, as demandas mais imediatas estavam colocadas, mas no marco de batalhar para construir uma massa crítica, digamos assim, dentro da universidade, de professores, de estudantes, de apoiadores, que defendessem, por exemplo, a necessidade da efetivação de todos os terceirizados com os mesmos salários e direitos, né? Inclusive sem a necessidade de concurso público, porque eles já estão ali trabalhando efetivamente dentro da universidade. Então, acho que é um exemplo que aponta um pouco o sentido necessário para avançar na organização da classe trabalhadora do ponto de vista dos sindicatos nacionalmente, que seria que o conjunto dos sindicatos levantassem as bandeiras dos terceirizados, batalhando para unir a classe trabalhadora, porque essa digamos assim, se a gente quer falar de amplitude, a amplitude necessária para poder enfrentar os ataques é a amplitude da unidade da classe trabalhadora, e não a unidade entre os banqueiros, empresários, a Fiesp, a Febraban, que são os que estão o tempo todo querendo aprovar mais e mais ataques para precarizar essa mesma classe, né? Por isso, justamente me parece um problema essa política, esse caminho, né? Inclusive, quando você estava falando em relação aos setores da base dos movimentos sociais, né? Você tinha colocado assim, mais ou menos, né? Que muitas vezes esses setores não reivindicam os limites dessa política, mas muitas vezes não tem outra, né? Não tem outro partido, outro setor, etc. E o que eu acho que a gente tem que pensar também do ponto de vista dialético é que justamente essa política de conciliação de classes, administração do capitalismo e contenção dos processos ainda que embrionários de luta, fragmentando as respostas da classe trabalhadora, também é uma forma de impedir o surgimento de uma alternativa independente. Porque sempre vai ter um mal maior a ser combatido e, portanto, um mal menor a ser apoiado. Então, a saída independente para construir uma política disruptiva do ponto de vista de enfrentamento com o capitalismo também acaba sendo contida por essa linha política. E, nesse sentido, já para colocar aqui uma última questão aqui, ainda que comente sobre todas as questões que você quiser, pensando agora, inclusive, que o 7 de setembro mostrou ainda uma força, né, do Bolsonaro, para além do que está nas pesquisas, digamos assim, né, mas também mostrou que o bolsonarismo não vai deixar de intervir na realidade política, mesmo num governo, né, Lula-Alckmin. Quais são os desafios da esquerda e particularmente da intelectualidade, né? Ou seja, que debates devem ser feitos para preparar as novas gerações aí para essa situação e, de um ponto de vista, também fortalecer o marxismo?
Bom, é uma questão bem ampla, que envolve tanto a conjuntura quanto um debate mais profundo sobre o papel da discussão sobre o marxismo. Acho que, em primeiro lugar, se tudo ocorrer como estão prevendo, que seria uma vitória eleitoral do PT, a posse e um governo Lula-Alckmin a partir do próximo ano, nós corremos um risco de recrudescimento do bolsonarismo na medida em que o próximo governo não melhorar sensivelmente a situação da classe trabalhadora. Quer dizer, por um lado, o governo atual é tão catastrófico que, no início, acho que vai ter uma descompressão, quer dizer, as pessoas vão respirar mais e de repente, vão ter um período de lua de mel com o governo. Mas, a partir do segundo ano de governo, de meio de mandato, pode haver uma insatisfação muito grande se o governo não conseguir romper os constrangimentos que ele próprio assume, né? Com as alianças que faz, com as negociações que vai ter que fazer com o Congresso, que é sempre conservador. Que esse é um problema que não depende só do número de deputados de direita que está no Congresso. Porque, como eu citei lá no caso da Constituinte de 88, o Congresso era Congresso Constituinte. Significa o quê? Que não foi uma Assembleia eleita só para fazer uma Constituição. Foi o Congresso que fez a Constituição. Aquele Congresso ele era conservador. No entanto, ele engendrou uma Constituição que era mais avançada do que ele faria em situações normais. Então, não é uma desculpa, tem que eleger uma bancada de esquerda muito grande. Isso não é uma desculpa. É claro que isso é importante, não é irrelevante, mas nos anos 80 tinha mobilização social. Nos anos 80, para entrar na sua questão sobre o debate marxista também, havia, eu não diria uma hegemonia, mas havia uma forte presença do debate marxista nos partidos políticos, que é o mais importante, e na universidade. E até em parte dos meios de comunicação. Nós tínhamos muitas revistas marxistas, a gente vê isso pelo vocabulário. Hoje, você falar de socialismo, comunismo, em alguns lugares é quase um crime. Não era assim nos anos 80. Nos anos 80, na verdade, falar a palavra capitalismo é que podia ser um crime. Na verdade, muita gente de direita não dizia que era de direita, muita gente de direita não falava a palavra capitalismo. Até no plano do vocabulário a gente nota isso. Agora, nos anos 2000, o próprio PT deixou de falar em socialismo. No meu livro eu faço até faço um trabalho meio estatístico, né? Pego nas resoluções do partido quantas vezes ele fala a palavra socialismo. Foi caindo. Aí, quando teve o escândalo do mensalão, voltou um pouco. Porque aí, como o partido estava acuado, ele voltou a falar em socialismo. Depois, desapareceu de novo. Quando virou oposição, né, foi derrubado o governo, aí começou de novo a falar algumas coisas um pouco mais radicais. Agora que se aproxima do governo, provavelmente vai deixar de falar. Então, o nosso papel é ganhar também no campo do debate intelectual, não diria hegemonia, isso é mais complicado, mas ganhar um espaço relevante, até mesmo institucional, para o debate marxista. Aí, nesse caso, envolve a universidade. Muita gente, por causa do bolsonarismo, fala que a universidade é de esquerda. Não é. Nem mesmo no campo das ciências humanas ela é de esquerda, onde poderia haver mais predisposição a ideias de esquerda. Na verdade, eu vejo que muitos intelectuais eram muito fortemente críticos do marxismo e de qualquer coisa de esquerda ao longo dos anos, e com o bolsonarismo, essas pessoas meio que diminuíram as suas críticas ao marxismo, né, por causa do avanço de um discurso fascista. Mas, na verdade, o que predomina é um pensamento liberal, às vezes liberal progressista. E nós temos que romper com isso. É preciso... O marxismo ele é uma teoria superior a todas as demais para explicar as contradições da sociedade em que a gente vive, para estudar a nossa história. Por quê? Porque quando você você parte do corpus teórico do marxismo, você explica, na verdade, eu vou falar uma coisa aqui bem
reducionista, porque é uma questão até de tempo também, mas você explica da pré-história ao presente, usando um instrumental teórico marxista. E a juventude gosta, a juventude se interessa, a juventude quer estudar. Em todos os campos, quer estudar a teoria marxista. Então nós temos que, no campo da esquerda, parar de recuar nesse aspecto. Não, você pode, por exemplo, ser liberal progressista, defender causas justas, mas você tem um limite, porque o seu limite é, como você recusa o marxismo, então você tem um limite aí, você está num campo, talvez liberal progressista, mas é isso, acabou. Né? Tem um outro campo aqui forte, que é o campo do debate marxista. Acho que tem espaço para avançar na universidade. Agora, a universidade também está sendo muito precarizada. E ela modificou também o perfil dos alunos. Então, acho que isso também é uma oportunidade, ao mesmo tempo, é ruim, mas é uma oportunidade para a volta de ideias radicais na universidade. Eu acredito nisso. Acho que é o momento daqui para frente. Só para terminar, eu diria que também, como é muito provável que a gente tenha um governo bastante conciliatório, bastante moderado, o meu problema não é a sobrevivência do Bolsonaro em si, né? O Bolsonaro pode até ser preso, a quantidade de crimes que ele cometeu, é até possível que ele e a família sejam inabilitados politicamente, e eu espero que isso aconteça. Mas o problema é que as razões que permitiram o surgimento do bolsonarismo, elas não serão extirpadas. Isso vai depender, claro, da luta de massa. Eu posso até listar algumas coisas muito rapidamente. A primeira, nem listar, citar uma principal. Houve um crime, um genocídio no Brasil durante a pandemia. Esse genocídio não é produto do Bolsonaro, da cabeça dele, nem só da família dele. Ele foi executado pelas Forças Armadas também. E por grupos empresariais. Então, essas pessoas serão levadas a um tribunal. Primeiro, você teria que ser um tribunal ad hoc, não pode ser um tribunal comum. Eu até dizer que tinha que ser um tribunal de Manaus, porque foi lá que um dos generais lá cometeu mais crimes, né? Mas seria preciso acertar contas com isso. Eu acho que hoje isso é mais importante do que acertar contas com o período da ditadura de 64. Porque aquilo, infelizmente, virou matéria praticamente só de historiadores, porque durante os governos do PT não houve a intenção de radicalizar o debate, de acabar com a lei de anistia, de punir, a maior parte dos criminosos já até morreu. Então, na verdade, só que nós temos a reiteração de crimes contra a população. Então, esses crimes da pandemia, eles podiam ser objeto de uma profunda luta social para punir esses setores das Forças Armadas que fizeram isso. Resolver o problema também da tutela militar. Sem isso também não adianta, nenhum governo reformista vai prosperar por muito tempo. Se não resolver o problema da tutela militar, não adianta o novo presidente dizer eu vou pacificar o país, vou deixar isso para lá, os militares vão voltar ao seu trabalho de sempre. Eles não têm trabalho de sempre, aquilo é uma máquina ideológica de extrema-direita. Então é preciso resolver isso. É preciso resolver também os problemas econômicos que, se forem resolvidos em parte, vão fazer o Brasil contrariar o imperialismo. Por exemplo, como é que a gente vai reindustrializar ou industrializar alguns setores da economia? Sem entrar em contradição, aí não é só com o imperialismo dos Estados Unidos, é com outras potências, talvez, né? Enfim, tem uma agenda pela frente, e essa agenda, ela depende muito da luta de classes, da mobilização popular. Acho que não é que o governo pressionado vai fazer isso, mas é preciso que isso esteja na agenda, porque isso faz o movimento popular avançar. Né? Porque se a gente fica sempre discutindo, que a gente passou um período agora que a própria classe trabalhadora, que tinha se radicalizado em 2013, na minha opinião, ela retrocedeu para aqueles instrumentos políticos que ela já conhecia, porque ela estava num momento de refluxo. Especialmente a partir de 2016. No momento de golpe, o que você faz? Né? A população se voltou para as questões eleitorais, para o apoio ao PT, aos sindicatos, para aquelas coisas que elas conhecem. Agora, é preciso avançar para aquilo que a gente não conhece.
eu digo não a gente aqui, né? Eu e você, mas para vastos setores da população que não conhecem, às vezes, uma mensagem mais radical. Então, para avançar, é preciso, então, ter essa grande mobilização, porque se a gente ficar só, olha, o governo Lula está sendo atacado, temos que defender porque o mal maior está lá do outro lado. Não, mas se a gente avançar na luta, é possível que o patamar seja outro, né? É isso que eu quero dizer. É possível que não seja defender o governo de uma ação da extrema-direita, mas de criticá-lo, até pressioná-lo para que a extrema-direita seja cada vez mais varrida do nosso cenário político. Agora, enfim, eu não sou dirigente político, né, para saber exatamente o que fazer, mas eu acho que no meu campo a gente tem que reforçar o debate das questões teóricas marxistas e das questões de conjuntura que recoloquem a luta num patamar mais avançado. Sim, eu acho que, do ponto de vista da discussão do marxismo, é um elemento, enfim, fundamental a defesa aberta do marxismo e o debate sobre os conceitos teóricos e a própria aplicação, né, deles, porque muitas vezes há acordo, inclusive, em alguns elementos teóricos, mas na parte política não necessariamente se implementa da mesma forma, e por isso é tão importante justamente os debates, né? Eu acho que essa discussão, nesse momento, é fundamental. E isso que você colocou agora, né, em relação a para a gente não ter que ficar lutando sempre contra um mal maior, o horizonte ser o enfrentamento à extrema-direita, né? Para mim, a contradição que tem do ponto de vista da política do PT em relação a isso é que, por exemplo, essa crítica frontal que você fez aos militares, que eu concordo e que, enfim, realmente é necessário um enfrentamento a essa ingerência dos militares na política, inclusive, é fundamental, mas justamente os governos do PT, antes da existência da extrema-direita como uma força política social, fortaleceram as Forças Armadas no país. Então, assim, por isso que eu acho que ver esse processo no qual o PT, na busca de administrar o capitalismo e conciliar o inconciliável, né, que é conciliar trabalho e capital, vai necessariamente, ao longo dos anos, não nos dar nenhum horizonte de disruptivo com essa sociedade capitalista, mas na realidade vai sempre conduzindo a classe trabalhadora a um beco sem saída, porque de repente, né? Então, bom, tem o bolsonarismo, a gente vai ter que enfrentar o bolsonarismo, então a gente vai se aliar com os empresários, bom, mas são os empresários que nos exploram e fazem os ataques e pressionam para isso, enfim. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a nossa posição como MRT, como Esquerda Diário, é uma posição de batalhar por uma alternativa independente, que ainda que hoje por hoje seja minoritária, nos parece que justamente é necessário avançar para que tenha uma força política que priorize a independência de classes para enfrentar o bolsonarismo, ou seja, compartilhando do ódio ao Bolsonaro, à extrema-direita, a qualquer tipo de ataque golpista, a todos os ataques que estão tendo do bolsonarismo desenfreadamente, né, que a gente está vendo, cada acontecimento a gente vem rechaçando, mas acreditar justamente na força independente da classe trabalhadora, com um programa para enfrentar a crise, mas para enfrentar o sistema capitalista. Eu acho que os exemplos internacionais também vão nos mostrando um pouco que essa política, inclusive na América Latina, né, se a gente for pensar, né, nos governos chamados progressistas na América Latina, eu acho que o caso chileno ele é bastante elucidativo desse ponto de vista, né, porque ali a gente viu uma rebelião bastante ofensiva do ponto de vista das massas, mas que foi contida por um acordo de paz, né, que justamente buscou conter o desenvolvimento de uma auto-organização que pudesse, de fato, levar o poder não para um governo que depois vai fazer alguma conciliação, mas para a classe trabalhadora poder avançar desse ponto de vista.
Então, acho que são questões tão colocadas. A gente vem desenvolvendo essa política internacionalmente, inclusive na Argentina, você tinha citado também brevemente, né? A gente, na Argentina, impulsiona a frente de esquerda e dos trabalhadores, unidade, né? Somos terceira força nacional e justamente como um campo independente do kirchnerismo, por exemplo, né? Que inclusive agora tem se mostrado como um governo que também veio atacando, da qual os setores de massa estão fazendo experiência, né? Em que pese, obviamente, o reacionário ataque que teve, né? Nesse momento a Cristina Kirchner, mas é uma política de ajustes que está sendo colocada e que a classe trabalhadora que confiou nesse governo está fazendo experiência, inclusive olhando para essa esquerda independente, né? E vendo também a possibilidade de ter uma outra saída. Mas diga. Não, eu só queria aproveitar a crítica que você estava fazendo aos militares, a política do PT em relação aos militares, né? Eu acho que é mais um exemplo de como a análise marxista, num partido de esquerda, ela tem um papel que às vezes é fundamental, mesmo no partido reformista. Porque, veja só, o PT, quando assumiu o poder em 2003, o governo, a mídia dizia o quê? A mídia corporativa, empresarial, dizia assim, o PT vai aparelhar o Estado, o PT vai monopolizar o poder e etc. E dizia que o PT era incompetente para governar também. E foi o contrário. O PT, na verdade, ele foi muito competente para governar, mais até do que os anteriores, mas ele nunca foi preparado para exercer o poder. Eu sei que o poder especificamente político, obtido por eleições, não é todo o poder de Estado, é claro. Mas o PT foi incapaz de entender o que era o Estado capitalista. Porque se entendesse o que era o Estado capitalista, não cometia esse tipo de erro, por exemplo, de reforçar as Forças Armadas como se elas fossem uma instituição neutra. Ora, primeiro, o beabá do marxismo diria para o governo, olha, as Forças Armadas têm uma história, você tem que conhecer essa história e você tem que ver que elas são um braço armado, em última instância, do capital. Agora, ali se misturou a falta da análise marxista do Estado com as ilusões da esquerda, né, de certa esquerda, de que o Brasil seria uma grande potência e precisaria de forças armadas para defender o país. O papel de forças armadas num país periférico não é defender o país periférico, é funcionar como tropa colonial, tropa de ocupação. Na verdade, uma polícia interna para derrubar governos mais ou menos progressistas. É assim que elas funcionaram e funcionam ao longo da história. Por que a gente vai acreditar que de uma hora para outra eles vão ser neutros? Eles se comportam como um partido. Então, aí veja só como faltou uma análise da natureza do Estado capitalista e do Estado capitalista na periferia. Né? Então, acho que só para lembrar aqui, como é importante o debate marxista. Se tivesse tido mais debate marxista, mais formação política, mesmo no PT, talvez esse erro não tivesse acontecido. E eu concordo com você, o PT foi responsável pelo fortalecimento do grupo militar que ajudou o golpe de 2016, que está no poder hoje. Ele mandou a tropa para o Haiti, foi uma escolha dele, ninguém obrigou. Ele reforçou, ele deu muitos, até o Fernando Henrique Cardoso, que era filho de general e talvez compreenda melhor a natureza do exército, ele, na verdade, ele era neoliberal, ele tratou o exército também como um presidente neoliberal, falou, não tem recursos. Quer dizer, o que as pessoas vão dizer, mas a gente vai ficar sem exército? Não é isso, tem que ter uma política militar. Um partido de esquerda tem que ter uma política militar. Tudo bem, pode ser que ele não possa acabar com o exército, mas, na verdade, um país periférico, a história mostra isso, ele só resiste ao imperialismo quando ele tem a população em massa armada para resistir ao imperialismo. O Vietnã é um grande exemplo disso. Não é nenhum exército pseudo-nacional que vai defender o pré-sal. O exército brasileiro entregou uma base para os Estados Unidos. Então, o que ele tem de nacional? Né? Mas, enfim, acho que esse é um longo debate que a gente pode até, numa outra ocasião, fazer só sobre a questão militar, né? Na história do Brasil e a relação com a esquerda também. Não, com certeza, foi fundamental você ter resgatado o elemento das tropas no Haiti, é um tema, assim, recorrente aqui nos debates que a gente tem feito, porque realmente ninguém obrigou
o PT, né, a isso. Acho que é importante o elemento da compreensão marxista que você colocou em relação ao Estado e ao papel dos militares, mas eu acho que aí é justamente o que eu acho que tem um pouco mais peso nessa questão, nessa decisão política, é justamente a política de gerir o capitalismo, e que para gerir o capitalismo e conciliar as forças sociais, você vai ter que ter governabilidade. Para ter governabilidade, você vai ter que falar com a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Que foi o que o PT fez, né? E que sim, foram depois os setores mais reacionários aí que levaram adiante o golpe institucional que a classe trabalhadora sente os efeitos até hoje, né? Infelizmente. Mas, enfim, Lincoln, queria agradecer muito a entrevista, acho que foram, enfim, trouxe colocações muito importantes, são debates fundamentais, com certeza a gente tem que seguir, particularmente no tema dos militares, acho que é um tema bem importante, em outras discussões também, a gente lá dentro da USP também tem todas as batalhas que a gente tem que dar lá nesse momento também, e isso, te agradecer muito pela entrevista e sigamos aí debatendo. Diana, muito obrigado e gostei muito da entrevista e acho que vocês cumprem esse papel que a gente estava discutindo, né, que é recolocar o debate marxista no centro, né, da política brasileira. Então, parabéns pelo programa. Um abraço. Obrigada, Lincoln. Muito obrigada e obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente.